Há histórias que são escritas em livros, outras em fotografias, mas existem histórias que são escritas na vida das pessoas. Há 50 anos, um pequeno grupo de cristãos iniciou uma caminhada de fé. Eles não tinham recursos, eles não tinham estrutura, mas eles tinham algo que transformaria gerações, a convicção de que Deus estava cuidando de tudo. Hoje vamos conhecer a história da Igreja Batista Monte das Oliveiras, uma história de fé, perseverança, milagres, vitórias e principalmente uma história da fidelidade de Deus. A história da Igreja Batista Monte das Oliveiras não começou com paredes, não começou com um templo. Começou no coração de homens e mulheres que desejavam servir a Deus e viver aquilo que encontravam nas Escrituras. Desejavam viver o poder do Espírito Santo. Não, a nossa saída da Igreja Batista se deu por causa da obra do Espírito. E numa Assembleia Geral se decidiu não aceitarem a gente mais, porque dizia sermos pentecostais, saímos sem problema com ele. Falei, onde Deus nos mandar, Ele vai nos abençoar. E vocês vão ser abençoados aqui. O que aconteceu? Tá. Era o início de uma caminhada que naquele momento ninguém imaginava até onde chegaria. Foi aqui que tudo começou, muito antes da construção do templo, muito antes de existir uma estrutura. Foi aqui que uma pequena congregação começou a reunir pessoas para ouvir a palavra de Deus. Em 1972, que iniciou-se a congregação da Igreja Batista. Então, era, como vocês podem ver, um salão pequeno, né? Então, quando nós tínhamos a escola bíblica dominical, os adultos ficavam dentro do salão, tendo ali a sua aula, e nós, as crianças, nós ficávamos do outro lado da rua, né? Ali tinha uma árvore, que hoje, como vocês podem ver, ela foi cortada, mas é exatamente ali naquele ponto. Bom, é uma árvore semelhante a essa aqui, que nós temos aqui na frente. E era aqui nessa calçada, onde nós, como ainda crianças, né? Nos reuníamos junto com a nossa querida irmã Mariinha, ela que nos dava a aula, né, da escola bíblica dominical. Não tinha espaço dentro do salão para as crianças. E a gente decidiu reunir em frente à congregação, em frente ao salão de congregar, debaixo da árvore. Eu lembro que na época eu não sabia nada, sabe? Como até hoje não sei quase nada, né? Mas naquele tempo muito menos. Mas foi maravilhoso, porque ficou sendo uma história, né? Criou-se uma história. Muitas vezes, a grandeza de uma obra não está na quantidade de recursos que ela possui, mas na fidelidade com que a palavra de Deus é ensinada. Entre aquelas primeiras pessoas alcançadas pelo Evangelho, estava uma irmã que se tornaria a testemunha viva dos primeiros dias da congregação. Foi muito bom eu conhecer o pastor, foi uma tarde maravilhosa que o Senhor pôs ele aqui na frente da minha casa. Naquela tarde, quando o pastor falou, quem queria aceitar Jesus naquela tarde, eu mais depressa aceitei Jesus. Uma vez eu ia até escondido do meu marido na reunião que tinha na outras igrejas, eu ia escondido, quando ele chegava, ele falava, hoje tu morre. E eu falava, não, deixa eu morrer hoje não, deixa eu morrer outro dia. Foi uma luta grande, né?
Quando eu chegava em casa, já o facão estava debaixo do travesseiro, que ele ia me matar. Mas o Senhor estava sempre com as suas mãos estendidas, me socorrendo e me aguardando, né? Que eu estou até hoje. O evangelho crescia, nem sempre sem resistência, mas sempre sustentado pela graça de Deus. Fui atrás do salão, aluguei o salão, e aí começou o trabalho ao início, né? Conseguimos colocar dentro de 24 metros quadrados, 60 pessoas, não sei como, mas punha, tá? Daí foi desenvolvendo. Os anos passavam e novas vidas eram alcançadas. E logo aquele pequeno salão já não seria suficiente. Chegaria o momento de dar um passo de fé ainda maior, construir um lugar permanente para a obra de Deus. Quando uma igreja cresce, surge um desafio. Onde reunir tantas pessoas? Onde ensinar as crianças? Onde continuar anunciando o evangelho? É aí a hora de sonhar mais alto. Eu sei que começamos aqui no barzinho, né? E depois nós conseguimos comprar o terreno lá em cima. Na compra do terreno, irmão, se deu um fato que eu jamais esqueço, né? Nós tivemos um culto na congregação à noite e me apareceu um pastor. Eu estava numa preocupação com a compra, o cara já tinha pedido salão e tal, e estava tudo no meu nome, aluguel, e eu tinha que dar um jeito de resolver o problema, né? Deus usou aquele pastor que veio, dizendo que não se preocupasse, que ele já estava preparando tudo. Então, se Deus está nesse negócio, ele vai preparar, e tem mais. Vai aparecer na sua casa, e é você que vai trazer a notícia. Quando isso passou, o domingo, na segunda-feira, apareceu uma pessoa lá procurando quem queria comprar um terreno, e para nossa alegria, aquele terreno já tinha pisado ali, eu e o pastor que foi embora, e era o terreno, aquele local. Aí quando ele veio falar o local que era, eu falei, pode chamar o irmão Gel, que é tesoureiro, vê se tem dinheiro, fecha a entrada que ele vai dar. Passou 2 meses, ele veio e falou, olha, eu dou por tanto terreno para vocês pagar o restante que falta e fica livre R$7.000. Não pergunta como saiu esse dinheiro. Eu não sei, mas foi pago, 7 mil. O terreno parecia simples, mas para aquela congregação representava muito mais do que um pedaço de chão. Representava um grande salto na fé. Quem observa o templo hoje não imagina quantas mãos ajudaram a construí-lo. Eu sei que foi uma luta muito grande que nós passamos, né? Para construir ali, né? Não havia abundância de recursos, mas havia disposição. Cada tijolo carregava uma história, cada parede levantada carregava oração. Meu nome está escrito lá na pedra, lá, até hoje, graças a Deus. Pretendo ficar muitos anos até o Senhor me recolher, né? Não quero sair por nada, porque meu lugarzinho está lá tá sentadinho, meu lugar está ali, ó. Alguns daqueles nomes já estão com o Senhor, mas suas marcas permanecerão para sempre e continuam contando a história da fidelidade de Deus.
Depois de muito trabalho e muita oração, finalmente chegou o grande dia. A igreja estava pronta, mas ninguém imaginava o que estava para acontecer. Naquele dia, uma forte tempestade caiu sobre a cidade. No dia da inauguração, o teste foi água. Pegava aquele telhado fazendo pau, e aquilo estava assim, ó. As mulheres gritando, chorando por causa das crianças. Falei, irmãos, fique tranquilo, Deus não vai deixar acontecer nada. Terminamos o culto, caiu árvore por todo lado, a igreja avisando que não podia chegar. No outro dia que eu olhei lá na barraca lá embaixo, não tinha casa nenhuma coberta, estava tudo descoberto. Quer dizer, seria a igreja, seria uma vazada, subia tudo assim. E Deus não deixou acontecer. Então, foi os testes que a gente passou, tá, irmão? Houve um pouco assim de tumulto, né, como ele disse, mas depois acalmou e a chuva passou e foi maravilhoso o trabalho, né? Foi tudo bênção. Aquele prédio era mais do que uma construção. Era o testemunho de que Deus honra aqueles que permanecem fiéis. Desde o início, o ensino da palavra de Deus era a marca dessa igreja, que continua até hoje atravessando gerações. Anos antes de existir um templo, anos antes de existir salas de aula, uma professora ensinava crianças sentadas na calçada. As lições, né, que nós aprendemos na escola bíblica dominical ficam até os dias de hoje, fica na nossa memória, fica guardado em nossos corações e nos fazem permanecer firmes. Décadas se passaram, mas a semente plantada debaixo daquela árvore continuou produzindo frutos ainda hoje. Quando é perguntado aos membros qual é o maior legado da igreja, a resposta é semelhante. O maior legado da Igreja Batista Monte das Oliveiras é a palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus. E desde que eu entrei aqui, o que mais me manteve aqui na Igreja Batista Monte das Oliveiras é o ensino da palavra. A Igreja Batista Monte das Oliveiras leva muito a sério isso. A escola bíblica dominical é uma das coisas que ninguém, aqui os líderes, o pastor, não abre mão. E isso é muito importante. E gostaria que os irmãos valorizassem isso como prioridade para o ensinamento da palavra de Deus. É um curto período, mas muito aproveitado. É um convite que eu faço como superintendente da escola bíblica. O que começou debaixo de uma árvore, hoje alcança crianças, jovens, adultos e famílias inteiras. A Bíblia, ela sempre ensina que nós temos que ensinar aos nossos filhos, tem que ensinar a comunidade. E a Igreja Batista Monte das Oliveiras leva muito a sério isso. E nós precisamos trazer novamente a essência do primeiro amor. Em um mundo que muda rapidamente, a igreja não pode mudar. Ela deve continuar anunciando a mesma verdade. Mas existe algo ainda mais importante do que ensinar, é o que está sendo ensinado. Teve uma coisa que me impactou muito aqui na igreja, foi conhecer e entender que Jesus era Deus. E uma das coisas que me chamou muita atenção aqui na igreja e nos cultos
era a forma com que se falava de Jesus, e em todo o tempo Jesus sempre sendo referenciado e adorado. A igreja proporcionou esse encontro real com Cristo. Entender que Jesus era Deus foi uma das coisas que mais para mim foi muito marcante. Por trás de cada atividade, por trás de cada classe, por trás de cada geração, existe uma única mensagem: Jesus Cristo. Durante 50 anos, centenas de pessoas confessaram publicamente sua fé em Cristo. Eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os cenários mudaram, as gerações mudaram, mas a decisão continua a mesma: seguir os passos de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. As crianças, ensinadas pela irmã Marinha, cresceram. Os alunos tornaram-se professores e uma nova geração começava a escrever um capítulo marcante da história da igreja. Nós tínhamos um grupo de adolescentes, de 50 adolescentes mais ou menos, e nós tínhamos muitas atividades. Quem viveu naquela época fala com brilho nos olhos. Não era apenas reuniões, mas sim amizade, aprendizado, comunhão e principalmente um crescimento espiritual. E também nós tínhamos, nosso líder era o pastor Jorge. Na época ele não era pastor ainda, mas ele era um dos nossos líderes, né? E ele sempre se reunia com a gente aos domingos, antes do horário do culto. E nós tínhamos atividade, nós fazíamos leitura da Bíblia, nós fazíamos jornalzinho. Nós tínhamos a nossa camiseta, chamada Heróis da Fé, que nós confeccionamos. E a gente cresceu, né, dentro desse grupo. E esse grupo foi um grupo que nos fortaleceu. E isso foi um alicerce para nós, né? A gente pôde crescer na palavra. Nós fazíamos jornalzinho, que era na época do mimeógrafo, da máquina de datilografia. Nós nos juntávamos como grupo, né, e a gente procurava matérias, e a gente datilografava, depois todo mundo se ajudava e passava no mimeógrafo, e depois nós pintávamos desenhos para poder montar o jornalzinho. A gente fazia isso tudo junto, todos os adolescentes, né? Algumas páginas era escrito à mão, então você escrevia ali naquele papel carbono, né? Outras partes eram datilografadas e montavam como se fosse um jornal mesmo, onde tem ali um desenho, né? E aí eram citações bíblicas, eram alguma coisa relacionada à igreja, ao grupo de adolescentes, a algum evento. E a gente circulava esse jornalzinho da igreja, né? Preparava ele e distribuía para a igreja. Nós tínhamos a união de treinamento, que foi muito famosa, né, no meu tempo, que nós, adolescentes, nós queríamos ficar na igreja. O nosso objetivo era ficar na igreja. Domingo era o dia de ficar na igreja. Era escola bíblica dominical, depois nós ensaiávamos, depois à tarde nós estávamos aqui, porque o nosso culto era mais tarde, era às 19 horas. Então, às 17 horas nós já estávamos aqui de novo. Então, assim, foi um período que a nossa igreja cresceu muito. Então, assim, foi um período que marcou muito a minha adolescência, a minha juventude.
Para muitos jovens daquela época, a igreja não era uma obrigação. Era um lugar onde eles queriam estar. Tínhamos a nossa união de treinamento, onde tinham perguntas bíblicas. Nós dividíamos 2 grupos e ali a gente tinha uma competição cristã sadia entre os grupos. Então isso estimulava a gente, né? Quantos salmos a gente decorou naquela época? Às vezes a gente falava 5 salmos decorados assim, de uma vez, porque nós éramos incentivados, né? Não era apenas os adolescentes que amavam estar na igreja. As crianças recebiam uma atenção especial. Elas amavam a EBF. Quando criança, eu participava da EBF como aluno. Aí nós tínhamos a irmã Marlene Teles, que contava histórias bíblicas para nós. A gente aprendia muitas histórias, que aquilo ficava na nossa memória. A irmã Marlene era excelente contadora de histórias. Isso quando eu era criança. Tem histórias que a gente lembra até hoje, né? O guarda-chuva ambulante. Depois, nós viemos também contar para as nossas crianças. Aí depois a gente já passou a não ser aluno, mas ser um ajudante ou um professor também na EBF. Nós começávamos assim, era a semana inteira de EBF, né? Começávamos aí com 40, 50 crianças e até o final com 200, 150, 200 crianças. Confeccionávamos um chapéuzinho, uma coroinha, né, escrito EBF. Então foi uma fase muito gostosa também da igreja que a gente teve o privilégio de participar. E ele alicerçou a gente também. Foi justamente durante esse período dos heróis da fé que aconteceu um episódio que marcou a vida daqueles adolescentes. Essa é uma daquelas histórias simples, mas impossível de ser esquecida por quem estava lá. Foi num dos eventos que o pastor Jorge ele programou para a gente fazer um retiro de bicicleta. Nós iríamos até a represa aqui de Itaiaçupeba e a gente fazia ali um piquenique. E aí juntou-se todo mundo ansioso, né, aquela coisa, e juntamos várias bicicletas e fomos. E quase chegando lá na represa, furou o pneu da minha bicicleta. E é uma distância longa. Aí bateu o desespero, né? Porque daí, eu falei assim, e agora, como é que nós vamos fazer? Porque nós vamos ter que voltar a pé, né? Aí o meu Jorge falou assim para todo mundo, falou assim, ó, não tem muito o que fazer, a gente vai ter que voltar andando. Mas aí deu desespero nas crianças, porque naquela época não tinha celular, a gente estava no meio do nada lá, e ia ter que voltar todo mundo andando. Foi emocionante até porque algumas crianças começaram a orar, né? Porque eles não queriam voltar andando. E aí o meu Jorge aproveitou a oportunidade, né? Que tinha algumas crianças, adolescentes ali que estavam com esse espírito, né? De oração, falou, vamos orar. Vamos orar. Você não acredita que Deus pode fazer um milagre? E as crianças começaram a orar, os adolescentes. E aí foi quando, né, eu falo que foi Deus usando um adolescente. Falou assim, tive uma ideia. E se a gente desmontar, né, o pneu, e aí a gente amarrar alguma coisa onde que tem o furo e encher de novo? Porque pelo menos a bomba a gente tinha, né, para encher o pneu, né? Mas o que a gente vai arrumar? Aí falou assim, pode pegar o cadastro do tênis. Aí tirou o cadastro lá, nem lembro de quem foi, tirou o cadastro, descobriu onde estava o furo ali na câmera do pneu, aí passou ali, foi passando o cadastro ali, prendeu, amarrou, colocou de volta, né, encheu o pneu, aí ficou aquele calombo, né? Mas pelo menos encheu. Aí vamos lá, acho que dá, né? Aí todo mundo montou nas bicicletas e veio, né? Aí eu tava com a bicicleta ali, pulando, né? Mas conseguimos chegar aqui e não precisou ninguém vir andando. Essa história, né, acabou indo para esse jornalzinho, né, dos Heróis da Fé como o milagre do pneu furado. Quando fala assim, milagre do pneu furado, você fazer um remendo hoje, muitas das vezes com uma cola, né, muitas vezes não fica bom. Então você imagina um cadastro de tênis, cadastro de sapatos, que você simplesmente só amarra ali e você
e você consegue andar essa distância sem que o pneu esvazie. Então esse realmente foi um milagre, né, que a gente tem que realmente agradecer a Deus, né, porque nas mínimas coisas Ele mostra que Ele é Deus, Ele ouve as nossas orações. E a nossa igreja sempre foi uma igreja muito musical, né? Até porque o nosso pastor é um pastor que gosta muito de cantar. No meu caso, né, eu canto desde sempre aqui na igreja, né? A nossa igreja, ela tem esse fundamento do louvor, né? A palavra e o louvor, que eu acho que é importante. A parte do louvor realmente tem feito a diferença nas nossas vidas. Na verdade, eu participo da União Feminina como líder do louvor há 30 anos. Foram lutas, obstáculos, tive pessoas ao meu lado que me apoiaram no grupo, as irmãs, né, que participavam, irmãs que hoje não estão mais entre nós, né, mas nós tivemos um grupo muito grande de irmãs, né, e que Deus abençoava muito o nosso departamento, porque era feito tudo de coração, né? A gente se doava no louvor. E é algo que eu sempre fiz com muito amor. Entre tantas vozes que marcaram essa história, alguns tornaram-se parte da memória da igreja. Louvores que atravessaram décadas, que trouxeram força, ânimo, esperança e fé. São momentos inesquecíveis. Desde o início, a Igreja Batista Monte das Oliveiras entendeu que a sua missão não deveria terminar dentro do templo. O Evangelho precisava alcançar as ruas, as casas e as famílias daqueles que não conheciam a Cristo. Eu me recordo que nós tínhamos um irmão muito amado aqui na igreja chamado José Manuel, e ele tinha uma Brasília, e na Brasília ele tinha um gerador, e esse gerador tinha uma cornetona que ele colocava em cima da Brasília. E eu e ele fazíamos culto ao ar livre aos domingos à tarde. Éramos eu e ele. Encostava a Brasília e a gente pregava, fazia uma hora de culto ali nas esquinas falando de Jesus. Foi algo assim muito importante. Eram poucos recursos, pouca estrutura, mas muita disposição. Porque quem encontrou a Cristo desejava compartilhar essa esperança com outras pessoas. Evangelizar também no Dia dos Mortos, né? No dia 2 de novembro, quantas vezes a gente subia a rua José de Carlo entregando panfletos, entrava no cemitério, falando com as pessoas e anunciando Jesus. Foi algo muito impactante, algo que eu guardo com muito carinho na minha vida. Enquanto muitos lembravam da morte, eles anunciavam a vida. Entre os muitos membros que passaram pela igreja, um testemunho chama a atenção de forma especial. Mais de um século de vida, décadas caminhando com Cristo. Uma mensagem simples que toca o coração da gente.
Eu sei que eu sempre gostei de estar na igreja e fazer alguma coisa que pude fazer, que fiz. Agora, o que não aconteceu foi de eu ficar sem igreja. Eu sempre fiquei na igreja. Eu vou ir com ministério, ou sem ministério. Eu sempre fui crente. A única coisa que eu tenho é certeza que com Cristo eu estou seguro. Salvação só existe em Cristo. E Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Eu tenho certeza, se tiver que fazer uma mudança qualquer, eu faço a mudança, mas a minha certeza não muda. Em poucos minutos de entrevista, um século inteiro de experiência foi resumida em uma única palavra: certeza. Os frutos da Igreja Batista não ficaram apenas nas suas 4 paredes. Em determinado momento, Deus usa dessa igreja para preparar uma nova obra e se inicia a Filha da Monte das Oliveiras. Nós procuramos a Igreja Batista Monte das Oliveiras e fomos assistidos, sustentados por essa igreja. Nos tornamos uma congregação dessa grande igreja que está completando 50 anos. A emancipação aconteceu em 2002, depois de 8 anos como congregação. Aí nós tornamos como Igreja Batista Ebenezer. Uma igreja saudável não apenas cresce, mas ela também deve multiplicar. O teatro da nossa igreja sempre foi mais que uma encenação, e sim uma ferramenta para transformar vidas. O que começou com um pequeno grupo, logo se tornou um ministério, capaz de mudar vidas. Para falar de teatro, eu vou ter que voltar um pouquinho também, e temos novamente a pastora Mariinha, né? Ela é também uma das pioneiras com relação à encenação de peças na nossa igreja. Então, tudo começou com ela. Principalmente na época de Natal, ela costumava fazer as peças natalinas e ela escrevia, né, as próprias peças. Foi quando eu já era de adolescente para jovem, nós tivemos a oportunidade de ter um professor de artes cênicas. E aí ele esteve conosco durante um período de acho que um ano e meio mais ou menos, e ele deu aula de artes cênicas para a gente. Foi aí que a gente realmente teve uma noção maior e melhor do que é o teatro. E temos vários irmãos aqui na nossa igreja que se converteram através de uma encenação de teatro que nós realizamos. Isso é gratificante. Jorrarão no coração de vocês. Então aqui estava tudo escuro, porque era um cenário escuro, né, no momento, para a peça que a gente estava fazendo. Então aconteceu um ocorrido aqui, um episódio, que uma vizinha, ela chamou a polícia achando que aquilo era um assalto, achando que estava havendo um assalto aqui na igreja.
Então ela chamou a polícia e a polícia chegou, uns 3 camburão de polícia aqui na rua e chegaram aqui mão para cabeça e gente sem saber o que era. Eu estava aqui na frente juntamente com outro irmão. Aí foi aquele alvoroço, os policiais adentraram na igreja e a turma sem saber, aí falando calma policial, calma policial. A nossa vizinha, aqui do nosso lado esquerdo, a Norma, nossa irmã Norma, querida, amada por nós todos, ela ficou preocupada porque ela viu uma gritaria, né, um barulho, bateção, né, e aí, fica quieto e não sei o que, aquela coisa. Ela falou assim, gente, acho que estão assaltando a igreja. Aí ela correu e chamou a polícia. Quando a gente saímos ali fora, a polícia estava chegando. A polícia chegando, viu a gente ali, o menino com farda, a gente inclusive estava usando uma arma de brinquedo, sabe? Para poder dar mais emoção, né, na cena. Ixi, rapaz, aí o policial viu, já falou, todo mundo mão para a cabeça, aí já veio com a arma assim, já apontada, mão na cabeça, deita no chão, aquela coisa, sabe? E aí uma cena, a gente fala assim, assustador um pouco, mas chega a ser um pouco cômico, porque o nosso pastor Onofre, nesse momento, ele sai na porta, dá uma saída, né, pro lado de fora, e ele vê toda essa movimentação. Aí ele começa a olhar assim, ele começa a dar risada, porque na cabeça dele, ele imaginava que ainda era uma cena relacionada ao teatro. Os policiais ali dando uma geral na gente. E a nossa irmã, coitada da nossa irmã Norma, né, ela já veio assim, quando ela viu a gente, né, que era a gente que estava ali, ela, não, pelo amor de Deus, seu policial, foi eu que liguei para vocês, não, é meus meninos, deixa, não, tá tudo certo. Coitada, ela começou a chorar, deu um desespero nela. Aí depois os policiais veio, conversou, a gente pediu desculpa, né, ele não, conversou bem assim, tranquilo com a gente, uma boa, explicou, falou, quando forem fazer algo assim, deixa avisado. Né, avisa a vizinhança principalmente, mas foi realmente uma situação inusitada. 5 décadas de história também são feitas desses momentos inesquecíveis. Bom, eu estou aqui desde os meus 4 anos de idade. É uma experiência incrível de você realmente ter uma família, né? Saber que você está numa família. Né? Tenho várias referências de pessoas que cresceram junto comigo, que a gente cresceu junto, a gente brincou junto, a gente casou e criamos nossos filhos, né? E continuamos aqui. Eu acho que a gente precisa ter raiz, né? O Senhor tem nos sustentado aqui e tudo que já aprendemos e evoluímos dentro da graça do Senhor, isso é muito importante para mim. E a nossa vida é aqui, né? E eu amo esse ministério, eu amo esse lugar. Então, assim, tudo que é feito aqui, eu tenho certeza que cada um faz com muito amor e com muita dedicação. Algumas pessoas passaram, outras permaneceram, mas todas deixaram marcas. O mundo mudou e a forma de se comunicar também. E mais uma vez a igreja precisou aprender uma nova maneira de cumprir sua missão. Em 2019, quando começaram a falar do Covid, ninguém imaginava que no ano seguinte os templos seriam fechados. Inclusive, isso aconteceu no mundo inteiro. Durante quase 50 anos, a igreja enfrentou dificuldades, crises e desafios de toda a natureza. Mas ninguém imaginava que chegaria um tempo em que os cultos precisariam acontecer
sem a presença dos membros. O período da Covid foi um período muito difícil. Foi um período que trouxe muita incerteza. Pessoas perderam famílias, amigos e até mesmo passaram por essa enfermidade e tiveram que ficar isoladas durante bastante tempo. Mas, novamente, Deus já estava preparando pessoas para servir. Mas a gente se comunicava através de um boletim informativo. Era panfletinho na mão das pessoas. Sempre foi nesse sentido, irmão, a parte inicial, né? E depois, fortaleceu mais a mídia mesmo, que a gente tem hoje, foi na parte do Covid, né? Quando teve essa pandemia. Lembrando que no início mesmo, era tudo no celular. A gente não tinha nem mesa de som nem nada, era a gravação do celular. Colocava o celularzinho ali para gravar, o que saísse ali é o que ia para as pessoas. E depois a gente foi aperfeiçoando essa questão. Interligando a mesa de som, foi melhorando, começamos a fazer alguns programinhas, né? Foi o que nós fizemos aqui. Com cara e coragem, não tinha câmera, tinha webcam, era tudo com celular, 3 celulares velhão pra lá, live caindo, era tudo, mas a gente estava ali fazendo. Talvez essa seja uma das marcas mais bonitas da história da Monte das Oliveiras. Fazer a obra de Deus, mesmo quando os recursos são poucos. Às vezes é ruim a gente falar nomes porque a gente pode esquecer de alguém. Mas Rosalva, a esposa dele principalmente, junto, ajudando muitas vezes a fazer as coisas que às vezes não aparece assim. Aqui toda a parte elétrica foi o Adriano que fez, junto com o Davi. A Cris, né, que entrou junto aí ajudando na operação. E outras pessoas que estiveram junto com aqui o nosso ministério. Eu creio que 70%, mais ou menos, não sei se eu estou exagerando, foram doações. Mas é isso mesmo. Mais uma vez, Deus usava pessoas comuns para sustentar a obra. Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Mas a pandemia não trouxe apenas as transmissões. A partir daí, foram abertas portas para novos projetos. No período da pandemia, nós chegamos a fazer um programa né, ao vivo, com banda, gincanas, né, fazendo o pessoal interagindo. E naquele dia, ali eu digo, foi um anjo realmente, segurou a live ali por quase 2 horas. 2 horas, fizemos um programa de 2 horas. Muito bacana. O que começou com um simples celular passou a alcançar pessoas muito além dos limites do templo. A gente montou um cenário mesmo, um palco, 2 ambientes. Era muito na raça. Hoje ela chama a Última Hora, né? Mas era de Desperta Brasil. Nasceu, na realidade, de um desejo meu, que eu sempre queria ter um programa de rádio. Nós já fazíamos, né, o Rosal? A gente tinha uma... Teve um período que tinha algumas rádios mesmo, comunitárias, FM, rádio comunitária, isso. A gente chegou a fazer uns programas, né? A gente sempre gostou disso, né? O que mais incentivou a gente, o que mais deu, assim, esse ânimo, foi exatamente o fato de nós vermos as pessoas na época da pandemia, né? Porque nessa época ninguém saía de casa, ninguém via ninguém. E aí o fato da gente fazer as lives, né, e os cultos, e a pessoa ouvir, né, a palavra de Deus, receber uma oração ali, naquele momento difícil, e depois testemunhar, falar, puxa, como foi bom ver vocês.
E a gente via essa alegria das pessoas, né, em poder participar. Isso aí acabou motivando a gente a querer realmente buscar sempre mais e fazer o melhor. Mas é importante que a igreja esteja reunida na igreja. A live, na realidade, hoje é um recurso que a gente utiliza para evangelização, para aqueles que estão doentes, para aqueles que não podem realmente vir por algum motivo. O Fique em Casa já foi, né? O Fique em Casa já foi, tem que estar aqui louvando a Deus, né? Enquanto alguns escreviam 50 anos de história, outros chegavam para fazer parte dessa grande família. Eu cheguei na Igreja Batista faz um ano, eu e minha família, e nós somos muito bem acolhidos, abraçados, com muito amor, um amor assim que eu nunca tinha visto, nunca tinha sentido, nunca tinha experimentado. O mesmo amor que acolheu os pioneiros lá no início da história continua acolhendo as novas famílias que vão chegando. E desde o primeiro dia que eu vim, que a gente veio, né, que foi numa quinta-feira, foi um culto que marcou a minha vida. E a presença de Deus foi transbordante no meu coração, e naquele dia eu tive certeza que eu não queria mais sair daqui. A obra tem sido sustentada por Deus, né? Como a gente pensa que quem vai sustentar o ministério é as pessoas, mas não é Deus quem sustenta, né? E Ele vê que a obra não pode parar, sempre está chegando pessoas com talento. Deus tem usado pessoas que vêm de outros ministérios. Deus tem levantado pessoas aqui dentro para ajudar a levar esta obra, né? Sabemos que esses últimos anos têm sido difíceis para o pastor Onofre, mas Deus tem abençoado a igreja e tem sustentado, né? E esperamos que Deus não deixe essas portas fechar e que cada dia, cada ano que passa, o Senhor possa estar sustentando, abençoando os obreiros que tem neste local, e cremos que Ele vai continuar abençoando até quando Jesus voltar. "50 anos depois, uma nova geração de líderes começa a ser preparada." O irmão Bruno, ele veio no momento certo. Deus trouxe ele no momento certo. Eu creio que ele... Eu até falo para o nosso assim, para abençoar a vida do Bruno. Ser um Paulo para o Bruno, né? Ser aquele que aconselha. Porque Paulo, ele aconselhava Timóteo. Faz do Bruno um Timóteo. Ajuda ele no crescimento ministerial, porque ele é um jovem senhor, muito dedicado, ele, a esposa, e eles têm sido abençoados, têm nos abençoado, e eu tenho certeza que a igreja será abençoada, ele na direção do ministério. Eu vivia pedindo a Deus que mandasse alguém que tivesse mesmo um pouco daquilo que tenho. E Deus mandou. Eu fui observando. E na minha observação, eu chamei a minha esposa e fomos até a casa dele. Ah, mas eu tenho medo, tanto ele quanto a esposa. Eu falei, irmão, um bom princípio. Quem tem medo não vai se jogar no perigo fácil. Então isso é bom. Depois de casar, eu vim morar aqui em Mogi das Cruzes. Comecei a congregar em uma igreja batista renovada. Eu já conhecia o pastor Onofre, mas não conversava com ele, né? Conhecia ele já, mas já conhecia ele de vista, já sabia sobre a sua história. Então a gente veio para cá, começou a congregar, a gente encontrou aqui na igreja
escola bíblica, coisas que hoje já não são mais tão comuns na igreja. Aí a gente veio para cá, conheci o pastor pessoalmente, comecei a caminhar com ele, e aí teve a oportunidade ele me chamou para me ser o segundo dele, né? Eu enxergo o pastor Onofre como sendo para mim Paulo e eu sendo literalmente Timóteo. Eu busco nesse momento ser uma esponja de sugar tudo que eu posso, para que um dia, eventual, se assim for a vontade do Senhor, eu assumir de fato, eu consiga ter pelo menos o mínimo de ferramenta que eu já consegui extrair do pastor. Nosso Senhor não está cravado na cruz. O nosso Senhor, Ele está vivo, à direita de Deus Pai. E o que eu imagino da igreja para o futuro, eu vejo ela com um grande crescimento, né? Que continue com o crescimento que ela esteja indo, né? Eu creio que vai ter muitas dificuldades. É difícil pregar um evangelho verdadeiro, puro, sem mistura, um evangelho genuíno. No tempo de hoje é difícil pregar, mas que continuamos nesse evangelho, pregando esse evangelho. Vai ter muita dificuldade. Durante esses 50 anos, muitas pessoas passaram por essa história. Algumas já partiram para a eternidade, outras continuam aqui, mas nenhuma delas é o fundamento desta igreja. O fundamento sempre foi Jesus Cristo. Teve uma coisa que me impactou muito aqui na igreja, foi conhecer e entender que Jesus era Deus. A única coisa que eu tenho é certeza que com Cristo eu estou seguro. O maior legado da Igreja Batista Monte das Oliveiras é a palavra de Deus. Eu mais depressa aceitei Jesus. Graças a Deus, estou na presença do Senhor até na data de hoje. E naquele dia eu tive certeza que eu não queria mais sair daqui. Mas que continuamos nesse evangelho, pregando esse evangelho. Vai ter muita dificuldade. Há 50 anos atrás, um grupo de 5 irmãos começou uma congregação. E ninguém podia imaginar o que Deus podia fazer. Vidas foram transformadas, famílias foram restauradas, crianças cresceram, líderes foram formados, igrejas foram plantadas. Sinceramente, eu sou muito feliz, olhando para trás, sabendo de tudo do início de tudo que nós passamos, da forma como Deus nos levou a trabalhar, a conquistar vidas, né? A igreja está aí, graças a Deus. Eu sei que neste momento a igreja nossa tem passado por um momento difícil, como todas as igrejas passou desde a pandemia, né? A nossa não seria diferente. Mas os irmãos permanecem firmes. A gente deve muito à nossa igreja, eu devo muito. Para a igreja que permaneceu firme, sempre nos ajudando, o que eu desejo para essa igreja, cada dia o melhor para essa igreja. Daquele que nós convidamos para participar desta festa, lembrando que eles também são parte da família de Deus e que nós queremos para eles também é as bênçãos do Senhor, das mais ricas bênçãos sobre eles. Aos visitantes que estão conosco também nesse dia, que eles sejam também abençoados, que eles sejam salvos. Aceite Jesus como Salvador, porque não tem outro caminho para eles, a não ser Jesus na vida deles. O meu desejo é que todos sejam abençoados com essa programação, desde os nossos líderes até toda a igreja e os visitantes, em nome de Jesus. Amém. E assim a história continua. E assim como Samuel declarou diante do povo de Israel: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor.
E se Ele nos ajudou até aqui, também nos conduzirá até a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus. Nos ajudou, Senhor. São 50 anos de um chamado que o Santo Espírito no céu gerou. Pois antes mesmo de ter começado, o Pai Eterno essa história decretou. Pioneiros que araram o solo com amor, virão a semente que Deus fez brotar, vencendo a tentação.